5 minutos com você, programa 37. A madrugada avançava para os clarões da manhã daquele 25 de agosto de 1985 na cidade de Campo Grande, Mato Grosso, quando os amigos Fábio, Mário, Henry e Albano resolveram deixar a balada em que se encontravam em casa noturna da capital mato-grossense para retornar às suas casas. Ao saírem do recinto, contudo, foram seguidos por outro dos participantes da noitada, alcoolizado, que por algum mal-entendido no interior da casa vinha cobrar satisfações detendo os rapazes, bastante alterado porém, e ante as reações de espanto dos dois, sacou de um revólver, disparando várias vezes, sendo que um dos tiros atingiu fatalmente a Fábio, enquanto Albano pôs-se a correr na tentativa de se proteger. A confusão atraiu naturalmente várias pessoas que detiveram o agressor. Contudo, o projétil que feriu Fábio determinou sua morte física de maneira irreversível, frustrando todas as tentativas de socorro mobilizadas. Perplexidade, revolta, dor, inconformação não envolveram apenas os pais e os 3 irmãos, mas todos os amigos de Fábio que cursavam o 4º e último ano de agronomia na Universidade Federal do Mato Grosso, cuja diretoria, pelo excelente desempenho nos estudos, conferiu-lhe simbolicamente o diploma do curso que estava a poucos meses de concluir. Família de convicções espíritas, 12 dias após a tragédia que se abateu sobre eles, seus pais estavam em Uberaba, Minas, na tentativa de, através de Chico Xavier, obter algo que os ajudasse a entender o porquê de tão brusca mudança no rumo de suas vidas, até então marcada por muitas alegrias. Seus esforços não foram em vão, pois, sem qualquer informação anterior a respeito, Chico lhes disse que 2 senhoras, Dona Mariana, Conceição e Dona Rosina, estavam presentes e haviam socorrido Fábio na sua reentrada ao plano espiritual. Fábio, naquela noite, transmitiu confortadora e esclarecedora carta pelas mãos do médium, Chico Xavier, tranquilizando-lhes o coração pela confirmação de que o querido filho não morrera, mas apenas mudara de dimensão. Já no início da mensagem, Fábio diz à mãe: Mãezinha Hortência, todas as nossas provações já passaram. Aquele projétil acidental que me arredou da vida física se transformou em bisturi de benevolência que me devolveu harmonia e saúde ao coração. Compareço aqui com o avô Pedro, nosso Pietro. Algumas pessoas podem estranhar a aparente naturalidade com que Fábio se refere à sua morte, mas tal sentimento deve se dar pelo conhecimento e aceitação prévia da sobrevivência da alma, conforme costumava explicar o médium mineiro. O fato de se referir ao avô Pietro é outro dado interessante e recorrente em várias cartas psicografadas por Chico, autenticando a veracidade das mesmas, pois dificilmente o médium tinha conhecimento prévio da existência de ancestrais dos remetentes das referidas cartas. Mais à frente, Fábio demonstra estar ciente da reação de seus irmãos e pais quanto à atitude do inseparável amigo Albano, que fugiu do local sem esboçar defesa ou prestar socorro a ele. E pede: não permita que meus irmãos lhe julguem o comportamento com desacerto, pois o nosso prezado Albano não podia e nem devia permanecer no mesmo lugar em que caí para não mais me levantar. Não hospede ressentimento em seu coração. Mãe, você sempre foi o perdão e o entendimento para nós, os seus filhos. Não se admita ressentida com um amigo que para mim foi sempre um irmão. Chico Xavier costumava dizer que a infalível justiça divina busca o infrator nos mais inesperados locais e momentos para que as sentenças lavradas por nós contra nós mesmos sejam cumpridas. O caso de Fábio, por exemplo, não poderia ser exceção. Os momentos de alegria, fruídos por ele e pelo amigo, na verdade, prenunciavam o término da expiação criada em existência anterior por ele mesmo. Exatamente por isso, a revolta ou inconformação ante os surpreendentes fatos com os quais nos defrontamos nos caminhos da vida não se justificam, pois nada é por acaso. Mas o mais surpreendente da carta de Fábio viria a seguir. Após citar a avó Rosina, que também se encontrava ao seu lado no momento da transmissão de sua mensagem, revela, abre aspas,
posso dizer-lhe, com a permissão de nossos mentores da Vida Nova, que o bisavô Evaristo, que atirou sobre o próprio peito, suicidando na Itália, sou eu mesmo, que tive agora o coração aniquilado por um tiro acidental. A surpreendente e inesperada informação resgatou entre os familiares de Fábio o triste e lamentável episódio que marcou em 1920 a história pregressa da família quando os ancestrais ainda viviam na cidade de Lucca, no início do século passado. Lá, o bisavô paterno Evaristo Henri, nascido em 9 de fevereiro de 1871, engenheiro ferroviário, funcionário do governo italiano, suicidou em 8 de fevereiro de 1920 com um tiro no coração. A revelação de Fábio sugere várias reflexões. Uma delas serve para confirmar a ideia da reencarnação, que, segundo Chico, é a chave para a compreensão de vários dos enigmas enfrentados pela sociedade humana. Segundo, que ele, como espírito, imigrou para o Brasil permanecendo ligado à mesma árvore genealógica que ajudou a construir no passado. Terceiro, como ele mesmo comenta na mensagem aos pais, que, abre aspas, já conquistamos algum progresso segundo as leis de Deus. Na posição do chamado nono Evaristo, despedacei o meu peito com um projétil no suicídio e resgatei minha dívida fora das sombras da autodestruição, porque o tiro não partiu de mim contra mim mesmo, e sim de um irmão desconhecido que, fora das condições normais, já que se encontrava embriagado naquela madrugada de 25 de agosto, desfechou um tiro contra mim, sem a intenção de acertar-me. Quarto, conforme dizia Chico Xavier, ajuda-nos a entender a razão de tantas mortes aparentemente precoces. São espíritos que deixaram de concluir o tempo previsto para programas que os fizeram reencarnar em existências passadas e vivem exatamente o número de anos que faltou para concluí-los. O caso de Fábio Henri serve para meditarmos sobre os porquês dos variados problemas incompreensíveis sem a chave da reencarnação.